Estamos de volta e vamos falar agora do Botafogo, que enfrenta o Flamengo às 16 horas no domingo pela última rodada do Brasileiro, Denilson. E o Botafogo, Denilson, venceu por 3-1 o Palmeiras, não levou e já começa a ter uns problemas, né? O Botafogo venceu por 3-1, perdeu por 2-0, lá, diferença de gols, acabou não podendo continuar nessa competição da Sul-Americana. E já tem um probleminha que é o Vitor Júnior já explicando que ele não é tão boêmio assim, né, Denilson? Ninguém sabia que ele era boêmio, né? Ninguém sabia, ele só foi dispensado do Corinthians por noitada, o Botafogo sabia e continua, e ninguém sabe, ele acha que tá certo. Chegou tá bem, fazendo um farol danado. Mas era questão de tempo. Eu tinha comentado aqui no passado que esse jogador não vinha tendo um rendimento satisfatório para ser titular nesse grande meio-campo do Botafogo. Que para mim só tem bons jogadores. E aí, ó, haja visto, tinha razão. Já não vai no banco, já não tem jogado como titular e a tendência é ser dispensado, é questão de tempo desse jogador sair da equipe do Botafogo. Denilson, mas qualidade eu acho até que ele tem, se ele se dedicasse mais. Mas é um jogador que, pro fato de não se levar no banco, lesionar, as pessoas afastarem o jogador, porque realmente eles ficam sabendo que o jogador, durante a semana, gente, uma terça-feira, o cara vai dormir 4 da manhã. Chega na quarta para treinar, o cara tá num bagaço tremendo. Ele não rende. Porque o que lesiona jogador não é só o jogo do futebol, não. Nem o treinamento. É o período que ele não consegue repousar devido aos treinamentos durante a semana. Isso leva o jogador a ter várias lesões, principalmente jogadores que já têm a probabilidade de ter lesões com mais facilidade. É um eixo de gravidade do corpo dele que não é legal. Pô, o jogador que já tem sérios problemas de lesões anteriores, que ainda não se cuida nesse futebol de hoje, nesse treinamento rigoroso que existe. Ninguém suporta, o jogador acaba não rendendo o que deve. A comissão técnica fica sabendo, afasta o jogador, né, Denilson? E com isso, perde o jogador, perde o Botafogo, porque é um grande jogador, já demonstrou isso no Atlético Goianiense, fez um bom campeonato. No Corinthians não teve oportunidade, e agora no Botafogo tinha tudo para ter uma sequência grande de jogos, mas infelizmente ele não está focado na profissão, não está focado no clube, e com isso perdeu aí ou perderá uma grande oportunidade na sua vida. Rafael Marques e Antônio Carlos estão fora. Esse Rafael Marques consegue machucar sem jogar, Denilson. Eu não sei se ele... Cartão amarelo não é. O cara já está machucado. E o Antônio Carlos anda se machucando demais também, né, Denilson? Os dois fora, entra o jogador Brenner, que não tem muita... Que não há muita confiança no final do jogo. Pois é. O Botafogo com alguns problemas aí para esse jogo. Já não tem o Marcelo Matos há algum bom tempo. O Botafogo está meio desfalcado para esse jogo também. Vamos ver até que ponto o Oswaldo de Oliveira vai conseguir reestruturar a equipe do Botafogo. Uma coisa é certa, Márcio. Acredito eu que ele gostou de jogar com 3 zagueiros e tentará para esse jogo contra o Flamengo fazer a mesma coisa. Agora, eu acho... Isso é muito bom para jogar contra um time que está retrancado, né, Deus? Exatamente. Eu acho que o jogou contra o Palmeiras assim. Tem que ir para cima do Flamengo, necessita desses 3 pontos, sabendo que o Flamengo vem de uma vitória boa diante de um clássico, mas eu acho que o Botafogo, se respeitar muito o Flamengo, o Botafogo tem grande chance de sair derrotado desse jogo. Agora, uma coisa, Márcio, eu tenho que falar aqui em relação ao Botafogo e mudar um pouco até minha tese e a minha opinião. Porque eu falava aqui que o Botafogo necessita de atacantes. Realmente necessita no papel. O David tem uma possibilidade de Botafogo. Seria uma boa. Eu também acho. Seria uma boa. Mas eu não posso pegar tão pesado em relação a isso, porque o Botafogo tem feito gols, mas sem atacante. Os números, a média é muito boa. A média é muito boa. O problema está lá atrás, né? O problema agora inverteu. Porque se não levar os gols, é aquilo que eu falei na quarta. O Botafogo vai vencer suas partidas, porque todos os jogos têm feito gols, fazendo gols sem ter atacante de ofício. Isso aí. Não tá mal, não. Não tá mal, Bom, o Botafogo que vai a campo no domingo contra o Flamengo às 16 horas. Bom, e agora vamos falar do Fluminense. Mas antes de falarmos do Fluminense, vamos ao recado.
A Zaqueu Arquitetura e Construção é uma empresa consolidada em excelência e profissionalismo, em mais de 10 anos de experiência nos ramos da construção civil. Com sua sede em Três Rios, ela atua com uma completa estrutura, que entende cada novo trabalho como uma oportunidade de transformar positivamente a qualidade do espaço construído e realizar de maneira objetiva as expectativas dos clientes. Mais informações: Rua Domingos dos Anjos, 155 Centro. Telefone 2252-3229 e 2255-2936. Zaqueu Arquitetura e Construção. Estamos de volta e agora vamos falar do Fluminense. Denilson, o Fluminense voltou alguns jogadores agora, mas eu acho que a grande volta do Fluminense é o Wellington Ney, né, Denilson? Se voltar bem, é uma força muito grande contra o Vasco, né? Se voltar bem é reforço, porque tá ficando também igual o Alexandre Pato. Machucando demais. Um jogador dessa idade não pode, gente, ter contusão muscular em sequência como tá tendo o Wellington Ney. Eu acho que alguma coisa tá vendo aí extracampo que esse jogador possa ter essas seguidas lesões. Se eu não me engano, é terceira esse ano. Terceira, você mal acabou um semestre, 3 lesões muscular, então é complicado. Se você tiver uma lesão, Márcio, muscular, depois de jogar 10, 15, 20 jogos, é uma coisa. Agora você joga 3, sente, joga mais 5, sente, joga mais 7, sente, fica difícil, fica complicado. Então acho que esse jogador aí tem que também parar para pensar um pouco e ver se ele está focado na sua profissão. E o Fred, Denilson, que volta também. O Fred, depois de uma longa semana tranquilo, sem treinar muito, porque foi dispensado, se eu não me engano, desde a semana anterior, que foi para Belo Horizonte, jogar contra o Cruzeiro, porque não jogou contra o Sport, voltou e já está com dor muscular. Denilson, como é que o jogador consegue ter dor muscular no treino, sem estar treinando muito? Porque uma coisa é você ter dor muscular quando você vem de uma lesão. Ele não estava parado, Denilson, mas ele consegue ter lesão nos treinos. Ele foi ontem poupado do treino porque estava sentindo dores musculares. Realmente não dá para você entender isso. Um grande jogador, mas que contunde demais também, né? Márcio, nesse caso aí, será que é um miguezinho? Experiência é um miguezinho para poder descansar. Hoje é sexta, amanhã faz o velho rachão, solta a musculatura, vai para Mas o jogo é sábado. Ou então ele deu o migué no rachão, justamente Então eu acho que isso é mais para se preservar. O migué por causa do jogo, né? Isso aí, para poder estar mais a 100%, sabe que vai precisar de ter uma velocidade maior que ele tem, porque vai defrontar o Dedé, que ao meu ver é mais ágil que ele. Então acho que para mim, ser um miguezinho aí mesmo para descansar a musculatura, para que no jogo de amanhã ele esteja mais rápido e mais inteiro no jogo. O Fluminense que tem a volta do jogador Bruno, que eu particularmente acho que não deveria voltar como titular, que o Wallace está rendendo mais do que ele, e tem a volta do Edinho também. Não sei também se a volta do Edinho é tão boa assim não, porque é um jogador que quando estava jogando não vinha fazendo grandes partidas, saiu, não sentiram muito a falta dele não. Fluminense que vai a campo amanhã às 18h30 contra o Vasco da Gama. É bom lembrar que Fluminense e Vasco às 18h30, sábado, e Botafogo e Flamengo no domingo. Vamos falar agora do Vasco da Gama, Denilson, que enfrenta o Fluminense. O Vasco da Gama quase que perde o goleiro Fernando Praz, mas foi só um susto. Tá poupado, mas vai pro jogo, né, Denilson? É importante, né? Apesar do Praz ter falhado aí em alguns jogos, mas ele vive um bom momento. E tem ajudado o Vasco aí com as suas defesas a vencer algumas partidas. É um jogador importante, experiente, e o Vasco ganha, né, Márcio? Com a sua permanência aí nesse jogo contra o Fluminense. E um detalhe, Denilson, o jogador Wendel diz que não vamos jogar a toalha. Ô, gente, jogar a toalha de quê? O Vasco é o terceiro do Brasileiro, está na zona da Libertadores. Ninguém perdeu nada, uma diferença de 3, 4 pontos, 5 pontos, isso não é muita coisa para um campeonato que ainda tem um turno inteiro e mais uma rodada. Pô, então, infelizmente, é uns depoimentos infelizes que os jogadores fazem, né, Denis? Eu acho que esse depoimento dele só vai ter razão se o Vasco não vencer o Fluminense e não vencer o Grêmio. E for pro meio da Porque tabela. Se isso acontecer,
a chance do Vasco ir para o meio da tabela é muito grande. Mas eu digo, é um medo deles. Não é um momento para se falar isso. Não é um momento para se falar isso. Ainda mais pela margem de distância pontual, não é um momento para se falar sobre isso. E o Vasco que não tem o jogador da frente, vai entrar o Barbie no lugar dele, Denilson. Do Éder Luiz, do né? Éder Luiz. O Éder Luiz, mesmo não estando num momento muito bom, Denilson, faz falta, né? Ou ele vai com o Carlos Alberto, ou vai o William Barbie. Eu acho que acertou em colocar o William Barbie porque é o jogador que mais se aproxima das características do Éder Luiz. Mais veloz também. Se você colocar o Carlos Alberto, iria mudar muito a estrutura que o Vasco até então vem tendo nos seus jogos. Bom, Vasco que joga amanhã contra o Fluminense às 18h30. E vamos falar agora, por último, do Flamengo. Flamengo, Denilson, que se prepara, está motivado, vem de vitória, vai pegar o Botafogo. E o Flamengo me parece que, num momento, Denilson, que vai enfrentar a última rodada do Brasileiro, pelo menos a sua torcida me parece que vai para o estádio mais motivada, porque vem de uma boa vitória contra o Vasco, né? Vamos começar pelas torcidas. Se for pelas torcidas, o Flamengo já começa ganhando, porque com certeza a sua torcida vai comparecer, o Flamengo vem aí no embalo muito bom, e o Botafogo não consegue mais. Dá sequência, né? Não, o time do Botafogo não consegue levar o seu torcedor ao estádio. No jogo contra o Palmeiras, menos de 4.000 pessoas num jogo decisivo. Então, fica difícil você jogar e olhar para a arquibancada que o seu próprio torcedor não acredita no time. Então, eu acho que se for partir desse princípio, o Botafogo já entra perdendo. No meu ver, o Flamengo leva uma ligeira vantagem, mas também não quer dizer nada. Como eu disse no jogo Flamengo e Vasco, que o Vasco era mais favorito que o Flamengo, mas o Flamengo era perigoso nessa situação e o Flamengo venceu. E agora eu afirmo que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas o Botafogo, pelo que vem fazendo, a nível de gols na parte ofensiva, também terá uma palavra a dizer nesse clássico. Mostra tudo que pode ser um bom jogo e equilibrado, né, Denilson? E o Sidorf, Márcio, jogando bem, tá? A gente começa lembra, a jogar eu falei bem, aqui né? que eu ia aguardar um pouco para poder ter uma análise desse jogador. Ele é o falso lento. Quando a bola cai no seu pé, ele sabe o que vai fazer, ele retarda o jogo na hora que tem que retardar e dá uma velocidade no jogo na hora que tem que botar uma dinâmica maior. Ele faz isso ele e faz muito bem. Quando erra o passe é porque realmente a coisa não estava fácil para você vê que dá para saber o que ele quis fazer. Não certeza. Tem coisa de burrice, não tem lentidão e está entrando em forma. A cada jogo você vê uma dinâmica maior desse jogador. Bom, vamos chegando ao final do programa. Mais alguma coisa, Denilson? Falar que o América ontem venceu o seu jogo de 1-0 no Rio de Janeiro, lá em Figueira de Melo. Bom, chegamos ao final, Denilson. Muito obrigado a você de casa. Um abraço a todos. Tchau.